É muito valor envolvido, desde a parte da engenharia, a parte de portfólios, de uniforme, de tudo. Rola em torno de R$ 50 mil a cada etapa da competição. Vocês estão falando de um carro leve que custa só o carro, a usinagem, R$10 mil. E eu fiquei completamente apaixonada pela Fórmula 1. A criação, a competição. Mas hoje em você si. tá apaixonada pela Fórmula 1 como um todo ou só pela Fórmula 1 nas escolas? Na Fórmula 1 como um todo. Estamos começando mais um episódio do Ferapod e mais uma vez, conversas interessantes nessa mesa vão acontecer. Diego, que show da Xuxa é esse, meu amigo? Exato. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês que nos acompanham. Muito obrigado aqui pela presença de Jair, pela presença de Júlia. Sejam muito bem-vindos. Eu sempre costumo falar isso para os convidados. A câmera de vocês é essa dali quando vocês quiserem dar um recado. E Rodrigo está perguntando e falando que show da Xuxa é esse, porque a gente vai falar de Fórmula 1 nas escolas. Muito provavelmente, Rodrigo, você só ficou na Fórmula 1 do sofá de casa. E a Fórmula 1 até, assim... Já vai revelar a idade. O Barrichello ali na Ferrari. Com o Barrichello na Ferrari. Depois eu meio que dei uma desanimada. Porque muito provavelmente, já passando até pra vocês aqui, vocês nem acompanharam essa parte aí de Barrichello. Chegaram a acompanhar? Tinha idade pra isso? Não. Então, Rodrigo... Vocês só sabem quem é Senna. Você é o coroa da... Meu amigo, eles da devem saber só aqui, quem ó. é Senna por causa do documentário da Netflix. E olhe lá, velho. Olhe lá. Ou por já ter pesquisado mesmo. Conhece Felipe Massa. 2010 ali pra frente. Essa faixa. Que aí ele e os Mas, então já essa galera não, totalmente... eu indico pra vocês, não esse documentário da Netflix, que é ficção. Depois procurem um documentário que a própria Rede Globo fez, falando sobre a trajetória de Ayrton Senna, pra vocês terem noção. Já que vocês estão à frente de um projeto, e uma coisa que Ayrton Senna me dava orgulho, por mais que eu tinha 4 anos quando ele morreu, mas eu acompanhei muita coisa. 94, tinha 5 anos. Senna tinha uma ideia de não ter um complexo de vira-lata que o brasileiro tem. E bater um papo com vocês me dá um orgulho, sabe? Porque vocês já começam a pensar bem à frente, colocar a gente num patamar que todo brasileiro deveria ter. Por isso que eu faço a indicação a vocês e para você que está assistindo, procure lá no YouTube um documentário dos 20 anos da morte de Senna. Foi 20 anos da morte de Senna, cara. Foi porque esse ano, 2024, fez 30, foi há 20 anos. Foi em 2014, eu chorei, e é lindo, porque a história dele como um brasileiro, como um atleta, dava muito orgulho pra gente. Isso. E já que a gente tá falando de Fórmula 1... E só ainda sobre Senna, eu tava assistindo no dia do acidente. Eu lembro que eu morava no Espírito Santo e tava tomando café domingo pela manhã. Aí eu falei, mãe, teve um acidente. Aí minha mãe já ficou assim, aí foi lá e desligou a TV. Aí não teve jeito. Depois você acaba sabendo que ele veio a óbito por conta justamente dos telejornais da época que acabaram noticiando ali. Aí depois, no meu caso, acabou perdendo a graça ali depois. E minha mãe também ficou com receio de ver outros acidentes. Porque a gente nem para e pensa sobre isso, né? Foi algo muito histórico, porque depois dessa morte de Ayrton Senna, todo o regulamento da FIA, né, que é como se fosse a sede da competição. A CBF da Fórmula 1. Não, Ou a FIFA da Fórmula Fórmula 1. Mudou todo o critério de segurança deles. Mudou tudo. Você sabe que a gente tá tudo dentro do mesmo contexto. Senna foi o último piloto a morrer na Fórmula 1. Isso foi em 94. Quem quase morreu, eu esqueci o nome dele. Foi um acidente muito forte, que ele colidiu e o carro pegou fogo. Vocês não devem lembrar, eu esqueci o nome. Também não, porque depois eu parei de assistir. Mas deu uma procurada aí, Diego. Ele foi recente, 2018, 2019. Ele colidiu e o sistema de segurança, assim, o carro pegou fogo, a combustão foi tão alta que a roupa dele ainda aguentou uns 5 minutos, ele dentro das chamas. Ele disse que sentia o corpo começar a aquecer, mas o sistema de segurança salvou ele. Do carro e também o pessoal que fica na equipe fazendo todo o salvamento. Mas... Tá aqui que foi em 2020. Esse foi mesmo. O francês. Romain Grosjean. Não sabemos francês. Só ver acidente assustador com fogo após largada do GP do Bahrein. É isso. Quase ele veio a óbito e ia ser depois de Senna o outro, mas não aconteceu, graças a Deus ele se aposentou, foi curtir a vida, mas isso é uma história interessante, mas vamos voltar para nossa Fórmula 1, para nossa realidade. Exatamente. Falar sobre a Star Racing. Star Racing? Exato. Star Racing. E para quem tá acompanhando a gente também, falava assim, pô, esses ali estão falando de Fórmula 1, Ayrton Senna e tal. O que é a F1 nas escolas e a Star Racing? Sim, né? A Fórmula 1 nas escolas é uma competição da própria Fórmula 1.
Então, ele é patrocinado pela Fórmula 1, eles criaram todo esse projeto, que é para as pessoas na escola SESI terem acesso a essa competição. Então, é uma competição que faz os estudantes nós do ensino médio entrar nesse mundo de Fórmula 1, nesse mundo de empresa. A gente tem um desafio, né, que é criar uma escuderia. Então, o desafio da Fórmula 1 Schools é criar uma escuderia de Fórmula 1. Tanto a parte da engenharia, tanto a parte da gestão, do empreendimento, da parte de patrocínios, da parte de financeiro. Tudo isso a gente tem que aprender e fazer ali na Fórmula 1 Schools. E aí está, né, a equipe da gente de Feira de Santana, da Escola SESI José Carvalho. A gente já tem mais de 5 anos aí que participa, desde 2019, né, Jair? 19. Da Fórmula 1 Schools. E eu e Jair, a gente já tá desde 2022. Então, sim. Muito massa. E eu acho legal, assim, Rodrigo, quando ela fala de criar uma escuderia. Não sei qual é a escuderia que passa na sua cabeça quando você escuta essa palavra, mas na minha cabeça passa a escuderia Ferrari, né? Então, assim, é barato criar uma escuderia, Júlia? Não. Você que é do comercial aí. É muito valor envolvido, desde a parte da engenharia, a parte de portfólios, de uniforme, de tudo. Rola em torno de R$50 mil a cada etapa da competição. Já que só a usinagem do carro, só o bloco ali, vai em torno de R$10 mil. Então, é um custo muito elevado para construir tudo isso e participar. Mas antes da gente adentrar, digo, por favor, pessoal, eu quero que você... A gente não tá falando com uma equipe que constrói um carro do tamanho real. A gente precisa localizar todo mundo antes da gente continuar. E aí eu vou pedir para Jair falar um pouquinho, Jair, participar dessa conversa e falar o que é que vocês constroem e o que é que vocês participam, de exemplificar mesmo. Pode puxar assim, Jair. Bom, basicamente é uma competição em miniatura. Como o Júlia explicou que a gente tem que construir uma escuderia na nossa Miniatura escola. Quanto? Tem a, tipo... Seria cerca de 20 centímetros. O nosso carro, pelo menos, tem 20 centímetros. Mas fica delimitado ao bloco de poliuretano. O que é um bloco de poliuretano? Seria como se fosse... Sabe aquele travesseiro NASA? Sei. Sim. Aí ele é bem condensado assim. É um bloco muito leve. A gente não trouxe aqui, mas é um bloco que se você pegasse assim, seria exatamente muito leve. Menos Mas de um ele é quilo? resistente? Muito menos de 1 quilo. E ele é resistente? Ele é resistente. Não tão resistente quanto uma impressão 3D, mas ele é resistente. Então, no caso, quando depois constrói esse carro a partir desse bloco, ele fica muito mais leve. Depois de colocar ali as peças de impressão e tudo mais, pode chegar ali ao peso mínimo, que é 50 gramas. Ou seja, é um carro muito leve para lhe bater 1 segundo na pista. E é legal, vocês estão falando de um carro leve que custa só o carro, a usinagem, R$10 mil. Só a usinagem. E que quebra. Eu perdi uma moto. E aí eu queria comentar, quando o Rodrigo interviu aqui, por você que está nos acompanhando, é justamente a seguinte questão. Cara, a gente está falando da competição em miniatura. Isso. 50 mil por etapa. Agora pensa, Rodrigo, que nem teve documentário, você falou de documentário aqui no início, ali de Ford e o da Ferrari também, que eles criaram, no caso, depois a marca, a escuderia e tal. Imagine você o preço que não está embutido ali, da construção dessas escuderias no Avera. Uma equipe de Fórmula 1 Uma equipe de Fórmula 1 Avera. Ah, não, ela é muito, Aí é só muito dinheiro. Se o fragmento do fragmento é 50 mil por etapa, você faz suas contas aí em Isso. casa. E Do varia, né? quanto Varia muito. Porque tem algumas competições que a gente tem que fazer 3 carros. Então, na Nacional são 3, Sim, né? na são 3 São carros. 3 carros, então são 3 usinagens. Então, é um valor que varia bastante. Era isso que eu ia Na verdade, não, são 4 carros. Ah, é porque tem um carro de Porque tem o exposição, carro A, isso. que é o nosso carro principal. O carro B, que ele também compete, só que em outra pista. O carro C, que seria o carro de exposição que fica no nosso pit. E o carro D, vamos dizer assim, que é o carro que é só, tipo, o chassi dele, o corpo, que a gente entrega para os juízes para eles avaliarem. E não tem um carro reserva, não? Ou não tem orçamento para? Na competição, a gente segue um regulamento. Então, no regulamento, eles pedem aqueles 4 carros. Se o carro quebrar, já aí tem um tempo do pit stop. Então, tem um tempo ali, cerca de 5 Sim. minutos, né? Não, pra são fazer... 30 segundos para consertar o carro. Porque são 2 corridas seguidas. A gente corre ali na primeira pista, aí depois vai para a próxima. Aí se o carro tiver, sei lá, quebrado o bico, a ponta do carro, o aerofólio, aí o juiz ali do lado vai ter um temporizador de 30 segundos. Aí os engenheiros vão ter que consertar aquele carro. Aí vai ter que ir daquele jeito. Certo. Mas eu achei... Tá bem legal, mas assim, vamos pensar em você que tá nos assistindo.
contextualiza do início, assim. Imagina que você tá explicando pra gente, porque você vai me explicar a primeira vez, como é que funciona toda a Fórmula 1. Todo o Toda a processo. Fórmula 1 não. Oh, toda F1 em School. 1930. Esse F1 em School. Pra eu aqui, Diego também, e quem tá em casa nos assistindo, entender como é que funciona do início. Você precisa contar pra alguém agora, do início ao fim. Não, Pra além da engenharia. Você vai contar pra seu tiozão que não entende nada, entendeu? E você vai contar aqui pro seu tiozão Rodrigo. Fala aí Júlia, pra mim que não ou acompanha Jair, isso, não. Exato. Então, eu vou falar mais a parte do corporativo e aí já entra um pouco mais no detalhe da engenharia. Certo. A competição, a gente tem, como eu falei, a gente tem que criar uma escuderia, que no caso seria uma equipe de robótica. Então, na nossa equipe, a gente tem que seguir um regulamento que a competição manda. Eles mandam um regulamento, por exemplo, a gente tem que entregar 4 portfólios, que é o portfólio de empreendimento. O que é que tem que ter no empreendimento? A gente é julgado para o Instagram, a gente tem que postar nossas fotos, os carros, a competição, divulgar, até tá num podcast, tá em coisa de rádio, entra na questão do empreendimento. Então, tudo que a gente faz... Isso foi arquitetado, gente. Rapaz, se a gente tá tomando Pelé, vai, continua. Tudo que a gente faz dessa questão de mídias, marketing, entra na parte de empreendimento, além também do financeiro, como a gente falou. Então, na competição, a gente tem que seguir esse regulamento para meio que ter um critério de avaliação. Então, a parte de empreendimento, a gente também tem que ter a parte de gestão de projetos, que é criar toda essa escuderia, que é no caso que você falou, explicar tintim por tintim. Então, na gestão, a gente tem que fazer um escopo do projeto, o termo de abertura, documentos, tudo que a gente faz na empresa real, a gente tem que trazer para nossa escuderia. Vocês têm CNPJ? Isso não. A A única coisa que não... Pra não ter que pagar tributo. Pois é, a única coisa, tem muito gasto, então eles não pedem isso não. Mas a única coisa que não tem é o CNPJ, mas fora isso, todos os documentos, toda a documentação, termo de abertura, escopo do projeto, toda a regulamentação, cronograma, tudo isso a gente tem que fazer e botar em um portfólio. Então, um portfólio, até as páginas do portfólio também tem uma certa quantidade. Então, no de gestão, a gente tem 7 páginas. A gente tem que colocar tudo que eles pedem nas 7 páginas e não pode deixar nada por fora. Então, tamanho, conteúdo, tudo isso a gente tem que pensar bem pra gente passar tudo que a gente precisa e não passar do tempo que eles pedem. Aí também tem projeto social, que é uma das etapas da competição, só tem aqui no Brasil essa etapa. Eles estão querendo ampliar para mundial, mas eles começaram a colocar projeto social para ser algo para as equipes quererem adentrar nesse mundo, ajudar alguma minoria e tudo mais. Só que eles ainda estão passando essa parte mundial e aqui antes era só critério de avaliação. Então, eram só 100 pontos. Se 2 equipes empatassem, ia haver a pontuação de projeto social. A que fosse maior, ganhava. Mas agora, a projeto social ele já entra como critério dos 1000 pontos de avaliação. Então, tudo que a gente tem que fazer do projeto social agora é para mais do que só critério de avaliação. Então, a gente tem que criar um projeto social, assim como a gestão. Abertura de projeto e tudo mais. O nosso projeto é o STEAM mais A, que é um projeto que a gente leva para as escolas, o STEAM, que é ciência, tecnologia, a gente leva para eles projetos de robótica, de laboratório, com materiais do dia a dia. Então, materiais que eles pensariam que não conseguiriam fazer, tipo, como é aquela palavra? Medidor de pH, coisas chiques que tem, né, em laboratórios de escola que eles não têm acesso nas escolas públicas, a gente leva com materiais do dia a dia. A gente conseguiu criar um medidor de pH através do suco do repolho roxo. Então, todos esses projetos a gente leva para eles terem esse acesso. E da gestão de projetos e corporativa, acho que é basicamente isso. Esteja muito resumida. São quantas pessoas na escuderia? São 6 pessoas. É obrigatório? É obrigatório, no máximo 6 pessoas. Pode ser de 3 a 6. Na nossa, a gente divide em 2 pessoas da engenharia e 4 do corporativo. Então, Jair, que é o engenheiro-chefe, Matheus, que é o design 3D, engenheiro de manufatura, eu que sou gerente de projetos e gerente de marketing, Levi, que é o diretor financeiro, Duda, que é a gerente de projetos sociais, e Daniel, que é o design gráfico. Certo, legal. Aí a gente já falou da parte administrativa da escuderia. Agora vamos para a parte, aí eu quero que você... A parte principal. A parte que todo mundo o povo conhece. gosta de Porque assim, eu admiro muito porque só acontece a corrida, só acontece essa parte que todo mundo adora ver, porque tem uma galera por trás administrando. Exato. Que foi atrás do real para Que poder financiar nosso engenheiro-chefe ali, né? E aí, Jair, eu quero saber, me conta aí como é que funciona essa corrida, quais são as regras. Bom, todo início de temporada da competição, por exemplo, agora em 24, 25, eles lançam o regulamento técnico. Aonde fica? No site? Fica no site oficial da Fórmula 1 Schools. Só para entender, é um ano... É uma temporada. É uma temporada, na verdade. de 12 meses, no caso, só pra saber. É de junho até o junho do ano que vem. Ah, é uma temporada mesmo. É temporada é europeia. pra saber, no caso.
Aí, então, no caso, a gente vê esse regulamento para que a gente possa não cometer erros que eles podem avaliar lá. Então, no caso, tem, por exemplo, em relação à altura mínima, à altura máxima do carro, a distância entre eixos, o contato entre o chão, a altura mínima do bico para o solo, a altura do cilindro que aciona o carro, na altura do chão. São esses tipos de critérios que eles avaliam para que o carro não possa ser melhor que o outro, por exemplo, porque muitas coisas podem ser aproveitadas em relação a isso. Então, a partir disso, junto com esse regulamento, eles lançam também o bloco de poliuretano. Eles chegam lá na nossa escola, a gente vai usar ele para que ele possa ser usinado posteriormente. E com patrocinadores também, nós também construímos as partes, como posso dizer, separadas do chassi, porque o bloco de poliuretano é como se fosse o chassi do carro, o corpo dele. Então, o aerofólio, o ralo, que eu depois explico o que é ralo, as rodas são feitas por impressão 3D. Isso também tem que ser visto em relação ao peso dele, que, como já falei, o peso mínimo é 50 gramas. O mínimo absoluto. Se for muito pesado, ele... Não vale a pena porque vai ser mais... Vai ser mais lento, exatamente. Então, como já falei aqui também, o carro pode chegar a 20 ou até mesmo 30 centímetros. 30 centímetros é muito difícil, tá? E esses carros, como vocês viram nos vídeos, eles correm numa pista de 20 metros e é uma média de 1,2 segundos que eles percorrem aquela pista toda. 20 metros de pista. Mas a gente acaba ganhando principalmente em relação ao disparo do nosso piloto, que pode ser tanto corporativo como da engenharia. Normalmente é o da engenharia que a gente tem um treinamento separado para isso. São treinamentos que são próprios dos pilotos que estão na competição real. Apesar de que isso não seja fictício, né? Já aí só para entender. Então vamos lá. A corrida em si são 2 carros numa pista de 20 metros disputando uma corrida de 1 segundo e meio. Exato. Certo? Ganha quem chega em primeiro. Exatamente. Lembrando que antes do mata-mata tem a classificação. Tem a classificação. Os carros são 2 pistas, mas eles colocam um carro em uma pista primeiro. E aí eles fazem a média do tempo do disparo e do tempo do carro. E aí os carros que classificam vão pro mata-mata. É que nem uma peneira. Isso. Uma classificatória da Fórmula 1 mesmo. Sim. Aí eles fazem... que primeiro você vai pra corrida de treino, né? Na verdade, que aí os melhores de tempo. tempos... Qual é o nome mesmo? Fazer a pole. Que aí os melhores tempos vai definindo o posicionamento na largada. É como se fosse sprint. Sim. E aí você... Então, primeiro, vamos lá. Primeira etapa. Depois que passou toda essa parte de gestão, vocês levam o carro para fazer uma disputa de tempo. Isso. No caso, a competição, ela dura em torno de... A mundial foram 4 dias? Foram 5? Foi uma semana. A nacional foi uma semana. Então, a cada dia a gente tem que fazer alguma coisa. A gente fica o dia todo lá, como eu falei, tem um pit display. No pit é como se fossem umas cabinezinhas, uma do lado do outro, que fica cada equipe. E aí, cada equipe faz o seu pit, coloca a sua foto, coloca a foto do carro e expõe. Ganha quem, no caso, chama mais a atenção do público, digamos assim. Que é a competição aberta ao público e aí tanto os juízes, tantas pessoas de fora vão assistir. A gente passa o dia todo no pit e aí eles mandam os horários das apresentações. Então, ao longo que a gente tem que ficar no pit, tem os horários de apresentação verbal, apresentação social, projeto social e tudo mais. E aí, nesse tempo, também acontecem as corridas. Então, no primeiro dia, geralmente, a gente só faz entregar os materiais. Aí a gente entrega os portfólios, a gente já entrega o carro e eles fazem um escrutínio. Eles vão ver se todo o carro tá dentro do regulamento. Se tiver uma peça maior, se tiver algum problema com peso, com cada coisa, eles vão dar uma nota. Se ele é vermelho, amarelo e laranja, eu acho. E laranja, Fala que é de segurança. Porque se você virar assim, ninguém te escuta. Falando virar assim, tem as critérios de segurança e as críticas. Se a gente fizer o carro, né, e receber alguma penalização crítica, o carro não corre. Então, se ele estiver ali no escrutínio, eles analisarem, tá alguma coisa crítica, o carro não corre. Se tiver de segurança, ele ganha 1 segundo a mais. Então... É porque, no caso, no regulamento técnico, tem as regras de segurança e as regras de desempenho. As regras de segurança seriam o quê? Por exemplo, se a roda tem uma das avaliações que a roda coloca meio quilo na roda para ver se ela solta. Se ela soltar, ela vai acionar a gente da equipe para ver se a gente consegue resolver no tempo determinado por eles. Na Nacional, por exemplo, foi cerca de 1 hora, meia hora que a gente conseguiu arrumar em relação a isso. Vocês tiveram esse problema. A gente teve esse problema em relação à roda. A gente teve que arrumar para que ele pudesse correr. Porque
as regras de segurança seriam basicamente, se tiver uma delas, não corre na corrida. Já a regra de desempenho seria a regra em relação, tipo, o carro tá maior do que deveria, o carro tá, os entre-eixos dele tá menor do que tá no regulamento. A distância do solo não tá na altura adequada. Ele pode correr, mas ele vai sofrer uma penalidade. De tempo. De tempo. Porque segundo então, eles... quando acaba ali a corrida, por exemplo, um exemplo aqui, a gente correu, teve 1.5 de corrida. Aí eles assim ou não, dependendo da quantidade de penalidades, adiciona 0.3 segundos. O que pode ser pouco, mas é muito pra Fórmula 1. acarretar. Porque ali todo mundo é rápido, então não tem um segundo a mais, você já tá frito ali. Só deixar claro, pessoal, que a gente tá tendo esse papo e vocês não estão vendo o carro por questão de espionagem. O carro não pode isso que eu ia falar também. Não pode se apresentar. Você não vai encontrar no Instagram dele, inclusive não a foto do carro, eu procurei. Falei, pô, cadê a foto do carro? Aí foi mostrado pra gente. Aqui a gente não foi compartilhada a foto. E não vai ser, pessoal, pra ver, vocês vão ter que fazer contato com o pessoal. Mas o que a gente pode assistir, aqui né, fazer os relatos. Porque as outras equipes estão assistindo, assim como eles estão assistindo as outras equipes. Exatamente. Então, é um jogo de espionagem. Mas eu gostei. Mas antes até de passar pra Júlia, no caso Jair, quanto tempo leva a produção desse carro? Porque tem o comercial aqui e tal, beleza. Você falou que a temporada é de 1 ano, o carro tem que estar pronto mais no final. Como é que é isso? Essa gestão do projeto, na verdade, para a confecção do novo carro. E o que é que muda também, já curiosidade aí. Não sei nem se vocês podem falar isso, mas assim, de uma temporada para outra, muda o conceito todo, tal, vamos remodelar o design. Como é que é isso? Tá, vamos por parte. O carro, ele demora a temporada toda para ser feito. Por quê? Porque a gente primeiro analisa como foi o desempenho do carro da temporada passada, a gente vê o que pode ficar, o que pode não ficar, e a gente vai avaliando isso. Depois a gente, caso tenha, por exemplo, engenheiros novos, eles vão aprendendo os conceitos básicos da aerodinâmica de um carro, os princípios físicos para que pode ser aplicado no carro. E também a gente experimenta alguns conceitos da própria Fórmula 1 em protótipos, para que a gente possa avaliar, a gente ver qual é o melhor desempenho, o que a gente pode mais gostar em relação a isso. Então, depois de todo esse processo, a gente tem as análises de vento, que tem programas como o Fusion CFD, ou até mesmo o ANSYS, que são programas que os próprios engenheiros das competições utilizam para fazer análise da aerodinâmica do carro. A gente vê qual eles têm o melhor desempenho, e a gente sim entrega para que possa ser usinado. Você falou aí, eu lembrei até eu acho que vocês conhecem, não sei vocês aí, a questão do túnel de vento, né? Que é caríssimo um túnel de vento. Para você botar o veículo ali, justamente fazer todas as avaliações e análises ali com relação àquele veículo. Uma outra curiosidade que eu fiquei vocês têm um museu da Star Racing, assim, tipo, o carro da primeira geração, e como é que tá o carro de vocês agora? A gente tem os carros guardados, não tem um museu, mas tem no nosso laboratório. A gente tem uma estantezinha, além dos prêmios, a gente tem os carros mostrando um pouco da trajetória, da diferença deles. Isso, é um museu, né? Não é um museu. Porque, como o Jair estava falando, até respondendo um pouco o que você perguntou, da mudança de uma temporada para outra. O carro muda pouca coisa, digamos, do nosso anterior para o de agora, muda pouca coisa, porque a gente faz de acordo com o regulamento. Então, eles colocam uma regra agora. Tipo, há 2 temporadas atrás, não tinha o ralo, que foi o que o Jair tava falando. E ele não falou o que era. Vou explicar, vou aproveitar o momento então. O ralo é que antes, até a morte da Ayrton Senna, não tinha um ralo. O negócio que coloca na capacete do piloto, ali onde fica o piloto. Um fator de segurança que a FIA colocou depois de acidentes que aconteceu, como o do Ayrton Senna, até mesmo do Felipe Massa. Do Felipe Massa, exatamente. O ralo foi colocado depois do acidente de Felipe Massa, que quase... Porque o Felipe Massa foi a peça, não foi? Voou uma peça no capacete dele. Do item de segurança que você falou. Quando você falou, eu lembrei que não foi o carro do Massa, foi o de alguém que estava na frente. Altíssima velocidade. Sim. Então, no caso, é algo que eles colocaram na temporada 23, 24 para mostrar o realismo da competição. Tipo, mostrar ser fidedigno à competição real. E aí, dessas diferenças, né, o que eles colocam no regulamento, a gente muda, digamos que pouca coisa, mas que aparentam ser estrondantemente diferentes. Se for olhar o carro da primeira temporada, é muito diferente do nosso carro atual.
muito diferente. Então, de acordo com o regulamento, a gente tem que Até porque adicionar o o regulamento rádio. era diferente, né? Isso. Agora me explica uma coisa, Jair. Ou a própria Júlia. A Fórmula 1 e a Fórmula Indy, o que eles têm de grande diferença? A Fórmula 1, eles tem uma competição muito grande da parte das equipes. Quem desenvolve o melhor carro, beleza? Na Fórmula Indy, todo mundo corre no mesmo padrão. É, o mesmo motor e tudo. Tudo é igual, tudo. Aí o que diferencia é o piloto. A Fórmula 1 nas escolas tá mais para uma Fórmula 1 mesmo ou uma Fórmula Indy? Porque você falou que tem as regras. Mas o que é que vai fazer a diferença entre o carro da Júlia e o carro do Jair ganhar? Creio que tá mais próximo de Fórmula 1. É mais próximo da Fórmula 1 mesmo. Até porque, apesar de ter... Por exemplo, teve um... Chegou a hora das vagas IEL desta semana. E a primeira vaga é justamente para o curso de administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, sendo a bolsa auxílio de R$ 700, mais R$ 100 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A segunda vaga dessa semana é para o ensino médio, sendo essa vaga também para o município de Feira de Santana. A bolsa auxílio é de R$ 600, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o bacharelado em Educação Física, sendo essa vaga para o município de Santo Estevão. A bolsa auxílio é de R$ 660, mais R$ 229 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje também é para bacharelado em Educação Física, sendo esta vaga também para o município de Santo Estevão, sendo a bolsa auxílio de R$ 986, mais R$ 229 em auxílio transporte, sendo R$ 284 para auxílio alimentação. Essa vaga tem uma carga horária de 30 horas semanais, de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para técnico em administração. Essa vaga é para o município de Feira de Santana, sendo a bolsa auxílio de R$ 550, mais R$ 200 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta. A sexta vaga de hoje é para técnico em informática / técnico em redes. Essa vaga também é para o município de Feira de Santana, sendo a bolsa auxílio de R$ 550, mais R$ 200 em auxílio transporte. A carga horária são de 30 horas semanais, de segunda a sexta. E para você que quer obter mais informações sobre essas e outras vagas, acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. Um competidor, uma equipe, que eu não vou citar nomes, na Nacional, que o carro não era dos melhores, mas o piloto era incrível. Pra você ter ideia, o tempo de reação dele, que é o reflexo, vamos dizer assim, era de 0.15. Isso é muito rápido, isso é nem uma piscada de olho. E o seu? O meu, na competição de agora, foi 0.18. Mas é porque faz 3 milésimos segundos. É muita diferença, muita diferença, porque também tem o desempenho do carro. Então, como eu falei, o carro pode ser muito rápido e o piloto for muito lento. Então não vai adiantar de nada a engenharia, aquele trabalho todo que teve, se o piloto, por exemplo, queimar a largada. É. Então, se ele apertar antes do tempo, o carro não dispara. Então é uma corrida meio que perde. Perde a corrida, não É. conta a Peraí, pontuação. vamos lá, eu ia aproveitar e perguntar. Vocês levantaram a bola, eu vou cortar. Beleza, lá é como eu tô falando, pessoal. Depois vocês acham que é melhor procurar, se vocês tiverem dúvida, como funciona. Tô lá na pista, eu e Jair. Lado a lado, na hora da competição, você dispara com o quê? Tem um nome que eu não vou lembrar direito, mas é como se fosse um disparador, tipo aquele, pra quem é das antigas, aquele joystick do Atari. É a mesma coisa, aquele bastãozinho, que tem o botãozinho. Pronto. Aí você tá ali. É como se fosse um freio de mão, digamos assim. Isso, Pronto. Aí beleza, tá eu e você aqui. Se eu disparar antes, porque lá vocês têm também... É um sinal o- sonoro? Isso, é um Como é que é? sensor. Não, é As um luzes, quadradinho, igual da isso, Fórmula 1, com igual luzes. da Fórmula 1. Então são grid. 5 luzes. Vai ligar e aí quando apagar, você tem que apertar o mais rápido possível. Se você apertar antes de apagar, ele já aparece ali, queimou largada. Então você desiste. Mas o outro ainda tem que ficar lá pronto pra disparar. É um disparo mais tranquilo. Isso. Ah, entendi. Aí se você disparar, o carro não vai sair, Não, mas o outro vai. quando mas ele aí disparar. perdeu o disparo. Isso. Exato. É um pouco da corrida dos 100 metros, né? Rasos ali, quando você tá ali, que aí fica aquela tensão, que aí está o tiro e o cara já deu aquela... Isso. Queima. Aí Já- você já tá queimou. desqualificado. Tá desqualificado. Dessa Diferentemente, vocês Dessa corrida. não têm uma Isso. segunda chance, né? Legal. Aí, Diego, ela falou que é dessa corrida. Na competição, são quantas vezes? São quantos disparos? Sim, são... Na classificação tem no A e no B, né? Então seriam Isso. duas. Seria, Isso. Não, seria Na- umas 4. Na Porque classificação? Hã? Antes do mata-mata, no caso.
na classificação. É umas 4 também. Aí depois tem o mata-mata. Porque Aí são o duas mata-mata pistas. são quantos? Aí Aí depende da vai quantidade depender da quantidade de classificados. equipes. Isso. Então vocês podem, sei lá, até 12 disparos. Eu acho que É, até mais. É. Até mais. essa média. Então, e é o mesmo carro, do início ao Isso. fim. Isso. Os Aí, mesmos carros, no caso, que é o A e o B que corre. por isso. E Pô, Outra- interessante. É por isso que o carro quebra, né? Isso, É, é por tipo isso que o carro do quebra. Schumacher e o carro do Senna, vamos dizer assim. por isso que o carro quebra, porque com o impacto, querendo ou não, ele. Na primeira corrida, que ele tá ali 100%, né? Não teve nenhum impacto, ele tá TP1. ótimo. Na segunda, pode ser que ele já tenha soltado uma roda. No Você impacto. conserta, mas o tempo, como ele falou, 30 segundos. Pra você consertar, às vezes a cola não cola a tempo. Tem tudo isso que pode acontecer. O que eu ia falar é duas perguntas que tá na mesma aí, já Faça que uma é de cada justamente o vez, seguinte. Não, porque tá tudo próximo ali. 30 segundos, cara, como é que gere esse tempo e essa pressão, ao mesmo tempo da pressão do disparo Olha. ali? E tá ali e tal. Eu acho que você é o hiperfoco, né? Só tô vendo as luzes, não tem mais ninguém aqui. E ao Exato. mesmo tempo, velho, 30 segundos aqui pra você consertar o carro. Tem muita. É a pessoa ser muito fria. Porque é um negócio muito rápido. Porque ao mesmo tempo que você tá consertando, tem equipe do lado consertando. É um negócio que você fica, caramba, velho, 30 segundos, 15 segundos, você pisca já é 15 segundos, você pisca já é 5. Aí você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas aí você, é importante, é por isso que é importante ter pelo menos dois integrantes de engenharia, porque ali vai auxiliando. É igual um pit stop mesmo, é como se fosse uma cirurgia. É literalmente uma cirurgia, você 30 tá segundos. acionando, colocando a roda, aí me passa a cola, me passa a lixa. É um negócio que tem que ser muito ágil nesse sentido. Eu diria que o nível de sincronia, na verdade, né? Se são Isso. dois, é vocês Sim. estarem no mesmo fluxo Estarem ali, ó. interligados, estarem pensando no mesmo sentido. Exato. E É. ainda só ampliando o processo, gente, no seu caso ali, o carro pode não correr lá na frente. E se for um pit stop mesmo a Vera, aquela pessoa pode morrer com o trabalho ali dos milissegundos que o cara fica. Mal feito. Mal Isso. feito. Só pra você ter Ou perder um o peso campeonato da... mundial. O que aconteceu com o Felipe Massa, né? Quem lembra? Da corrida de Bahrein, o pit stop. Vocês não sei se vocês lembram, mas o mecânico Segurou um tempinho a mais. Não, ele deixou preso sim, o cano. sim. E aí Felipe- ele saiu. E levou o cano da, E aí da quebrou. gasolina. E aí ele teve que encostar pra o cara vir correndo e tirar. É, Caramba. E aí quanto tempo você perdeu? é E o que ele tava acontece. liderando. Tentamos ser rápido. E ele liderou. E ele tava liderando. Oh, vitória. Ah, ok. É o que Oh, acontece, ano né, no fatídico. pit stop. Às vezes o carro tá ali na primeira corrida, nos primeiros, e aí, depois do nada, já tá ali nos últimos classificados. Então tem isso do desempenho do carro, de acordo com o que vai consertando, perder o desempenho dele. Mas agora... Vai, Eu ia perguntar, mudando até um contexto totalmente diferente, assim, que eu falei que ia falar isso, essa é pra Júlia, no caso. Júlia, como é que você se percebe nesse processo enquanto mulher participando e indo para esse contexto de Fórmula 1? Porque a gente comentava aqui nos bastidores, o Rodrigo, quem está nos acompanhando, que é um ambiente, nossa, extremamente, eu vou falar dessa forma, me permitam, assim, masculino, no sentido de quando você está assistindo ali a Fórmula 1 em casa e tal, você vê homens correndo e você vê mecânicos, você não vê figuras femininas consertando esse carro ali e tal. Não, é o clube do bolinha mesmo ali. Aí você vê o chefe no rádio falando e tal. Você não vê Sim. mulheres. É homens ali. Eu acho que não tem, né? Não é misto. Não, É masculino eu mesmo não sei, Diego. a corrida. É porque assim, faz muito tempo que eu não acompanho a Fórmula 1. Esse cenário pode ter mudado, porque a gente não sabe todas as equipes. Mas a maioria, muito grande, é masculino. E aí a gente tem Júlia, que é o mesmo caso da sua equipe. Isso. Você é a única mulher dentro de um integrante de 5. Agora, É. nessa temporada, são duas. Mudou. Isso. Na temporada passada, eu era a única mulher na equipe, como você tá falando, realmente. E o que te atraiu? Eu era muito apaixonada por robótica. Desde pequena, eu tinha muito essa vontade de entrar no SESI por conta da robótica. Eu achava muito interessante ver na televisão Lego e ficar apaixonada por essa área. Eu comecei ali em outra competição, que foi a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é ligada ao Lego. Você tinha até comentado sobre a corrida de Lego. E aí eu fiquei atraída pela Fórmula 1, porque não é só a parte da engenharia, tem a parte da gestão, que eu já achei um pouquinho interessante, e quis arriscar pra ver se eu realmente me identificaria nessa área. E eu fiquei completamente apaixonada pela Fórmula 1. A criação, a competição. Mas hoje em você si. tá apaixonada pela Fórmula 1 como um todo ou só pela Fórmula 1 nas escolas? Na Fórmula 1 como um todo. Eu não Eu vou te passar assistia depois, tanto. quando acabar aqui, Cleo Abrams. Ela é uma youtuber gringa.
ela tem um episódio que ela não é podcast, ela tem um episódio que ela vai na escuderia da Red Bull e ela mostra como é montado, como é feito hoje uma das maiores escuderias do mundo, né? Que a gente falava há pouco de montar uma. Ela Você que mostra tá com a como grana sobrando. como funciona. Sim. E assim, vocês vão adorar, acho que isso tem que ser recomendado. É bem legal. É tipo Vou como olhar. funciona a Red Bull. Sim. Então é uma indicação bem legal pra vocês que gostam, porque assim, a Fórmula 1 é apaixonante. Ficou meio broxante certeza. pro brasileiro porque a gente não tinha mais piloto durante muito tempo. Agora a gente tá tendo um piloto de Sim. volta. Espero que Isso. ele traga aquela paixão do brasileiro pela Fórmula 1. Agora, só pra eu entender, pra terminar essa jornada da competição como um todo. Beleza, eu fui premiado, eu tô classificado. Depois de 12, 15, 20 corridas, meu carro sobreviveu a todos os pit stops e eu fui e avancei. O que é que acontece depois? No caso, depois Vocês da se corrida- classificaram, o que é que acontece? Porra? Depois de qual etapa você tá perguntando? Isso. Porque Porque a gente tem a São três regional, né? etapas. Começa pela regional, a gente faz a Pronto, corrida, é exatamente todas isso. as apresentações. vamos separar assim. Vamos imaginar. A regional, que acontece aqui no estado da Bahia, é uma etapa, certo? Isso. Nessa etapa, você passa por todos esses pontos que a gente abordou durante a nossa conversa. Na nacional, a gente vai ter que refazer todos esses pontos novamente. Então, por exemplo, o carro, como eu falei, tá consertando agora. Mas ele não tá consertando pra competir aquele carro. A gente tá consertando pra testar aquele carro, ver o que é que foi positivo, o que é que foi negativo e refazer outro carro. Eles vão mandar outros blocos, então a gente recomeça praticamente do zero. E a parte de gestão? A parte de gestão também a gente tem que refazer praticamente tudo. A gente não faz novamente o termo de abertura, essas coisas, mas a gente recebe dos juízes agora da regional meio que avaliação, feedback. um feedback, isso, de tudo que foi bom, que foi negativo. Então, por exemplo, gestão de projetos são 90 pontos. A gente tirou 85. O que é que foi aqueles 5 pontos que a gente não conseguiu? Então, eu vou correr atrás agora de ver 5 Pra pontos ajustar. pra ajustar, pra gente conseguir. Se na apoiar regional tudo. vocês gastaram ao todo no projeto 50 mil, pra nacional aumenta esse orçamento? Com certeza. Aumenta. Aumenta dobrar? Muito, praticamente. Porque Gente, vocês estão mexendo com 100 mil reais? Mais, né? é praticamente esse custo, porque o carro não é só a usinagem. Então, o Jair vai ter que fazer ali a usinagem, fazer, né, a pintura, adesivagem dos pintura, patrocínios. adesivagem. Isso, só a pintura do carro, R$200. Então, R$200 de cada carro. Mas também as peças em 3D, a gente tem um patrocinador, né? Ainda bem que a gente tem um patrocinador de impressão 3D, que a gente vai fazer essas peças. Então, além das peças, tem as peças reservas, para caso o carro quebre, colocar. Além disso, tem também os adesivos do carro. Então, da engenharia, eu acho que rola em cerca de R$30 mil, por aí. Da parte da engenharia. Quem que faz o desenho das peças? São vocês? Somos nós, da engenharia. A gente vê qual é o melhor desenho pra dentro daquele carro, porque não adianta fazer uma roda específica, só que funciona em outro modelo, um modelo mais antigo, por exemplo. Mas vocês aprendem isso na escola? A escola SESI que ensina a vocês? Não me ensina assim, mas a gente... Dentro do currículo escolar, É. mas é extracurricular. Ah, extracurricular. Então você aprende na escola. E É, de porque certa forma. esse projeto, ele é para algumas pessoas. No caso, na escola, a gente tem a First Lego League, a Olimpíada Brasileira de Robótica e a Fórmula 1 Schools. E aí, quem tem esse interesse, por exemplo, como eu falei, eu tive interesse na robótica, eu entrei na escola e aí eu falei, pô, eu quero participar. Não é só eu quero e eu vou. Tem toda uma seleção. Então, vai em torno de 20 pessoas fazer a seleção. E aí a gente faz um pouquinho de como seria lá. E o professor, né, nosso técnico, ele vê Avaliando. isso, avalia quem é já melhor tá no destinado perfil. para esse perfil. E aí são 6 selecionados para participar da competição. Então, a gente, depois de participar daí, esses 6, a gente estuda de manhã, né? A gente estudava de manhã. Agora, pela tarde, a gente ficava lá para fazer a parte da robótica. Então, o técnico auxiliava em algumas coisas, outras coisas a gente tinha que Todos os aprender dias? todos os dias. A gente ficava todos os dias. Uma escuderia, né? Na Fórmula Tá pensando que é só É. pelo WhatsApp? 1. Não vai Todos não. os dias a gente ficava na escola para ter reunião com patrocínio, para conseguir resolver todas as coisas. Então, os técnicos ele ajuda, mas, como eu falei, um dos desafios da competição é ser totalmente autônomo. Tudo a gente tem que fazer. Eles podem ajudar, assim, como é que faz tal coisa? Ele explica. Mas fazer, botar a mão na massa, só a gente. É um dos critérios da avaliação. A gente tem que fazer tudo, desde o desenho do carro até a criação da escuderia, lidar com Experiência legal, dinheiro. Vocês, de uma etapa para outra, o Rodrigo perguntou, vocês ganham alguma premiação? A gente ganha premiações isoladas e premiação fixa, no caso. A gente ficou em terceiro lugar.
Aí tem a geral, né? Primeiro, segundo e terceiro, que são os classificados, e a gente ganha outras premiações, que é o carro mais rápido, tem também a identidade visual, apresentação verbal, mídias digitais. A gente já, nesse ano a gente não conseguiu, mas já são 3 anos consecutivos que a gente é o carro mais rápido da Bahia. Então tem essas premiações isoladas. Também a gente ganhou agora Não, mídias mas digitais. ganha alguma coisa. Ganhar em si pra gente. Ganhar Não. troféu, Não. medalha. Porque essa competição ficaria mais interessante aí, Se o tiver- pessoal aí, tá, imaginem, você ficou ali em primeiro, tá, ó, você já vai ganhar aqui um exemplo, 10 mil aqui pra desenvolvimento, equipe, não é pra vocês. Não. pra desenvolvimento do carro, tal, Não. tal. Entendeu? Como se fosse Da os competição, não. estímulos ali, ó, no caso, financeiro mesmo da coisa, pra fazer a escuderia rodar, Não, entendeu? só mais desafios. A gente só ganha mais trabalho, é basicamente isso. Mas o que eu, da forma que eu vejo, é que isso é extremamente interessante. Não. Vocês não têm noção como vocês já estão lidando com o problema da vida adulta. Eu tô falando sério. E Diego, fala se a gente tá brincando. E o que você tá vendo de gestão aí da sua escuderia? É a gestão que você vai ver na vida real de trabalho, à frente de uma empresa, de um emprego. E é normal isso. Com certeza. Você aí. Oh, meu Deus. Porque você eu ia perguntar se justamente preparando pra a Júlia agora, como é que é essa captação de patrocínio? É pai trocínio, pode o pai trocínio, irmão trocínio, mãe trocínio, ou não? Vocês têm ou que tem que ir ser empresa. Não, pra Porque a camisa fora, de vocês entendeu? tá cheia de marca. Exato. isso a gente tem até a camisa atual, que a gente não trouxe agora, né, porque tá lavando, mas os patrocínios, eles vão até de patrocínio, mãe trocínio e tudo mais, mas a gente também tem as empresas que ajudam com valor fixo. O patrocínio vai até do financeiro aos serviços. Então, como eu falei, a gente tem o patrocínio da empresa 3D, que eles dão em serviço, no caso, as peças em 3D. A gente tem o patrocínio da equipe K, que foi ajuda financeira. Mas Então- não, mas vamos lá, vou refazer a pergunta então. No sentido assim, como é essa prospecção de chegar e bater? Vocês vão lá conversar? sim. É esse o A que o gente- Rodrigo isso. falou aí da experiência, né, real, tal. Então a gente estava indo nesse sentido. Tipo, Sim, vocês é. vão. Unicar, vocês falaram? Como é? Equipe K. Equipe K. Vocês foram lá na equipe K Isso, com a um gente foi na projeto, equipe K. apresentou pro pessoal. Isso, a gente apresenta a proposta de parceria, mostra um pouco sobre a competição, sobre a nossa equipe, no caso, sobre as cotas de patrocínio, os valores que eles E podem quem vão são investir, vocês. ajudar. Isso, a gente que vai, como eu falei, tem que ser totalmente autônomo da gente. Um dos critérios da competição é esse. Geralmente, eu que vou pra conversar com as equipes, a Bivolt também. A Bivolt é uma das patrocinadoras da gente, já tem De uns energético? 3... De energético. Isso. Bivolt Energético, um dos nossos principais patrocinadores, já estão com a gente aí há 3 anos. Então a gente foi lá na Bivolt, conversou com eles, apresentou a proposta, eles ficaram super apaixonados pela competição, quiseram ajudar, né, com esse patrocínio e sempre estão disponibilizando também energéticos quando a gente faz evento, na Sim, regional tem que ficar mesmo. ligado, né? Pois é, né? Na regional Nosso mesmo a piloto gente aí tem que levou. ficar, e o nosso engenheiro tem que ficar ligado, né? Tem que Não ficar pode ligado, ficar exato. acordado, não, dormindo, não. Ainda nesse sentido, Júlia, eu fiquei na dúvida aqui o seguinte: vocês têm custos para ir para as etapas no sentido de regional, de alimentação, Nacional. hospedagem, Isso, nacional. todos esses E aí, custos. é esse dinheiro captado? Só Não, para. Como é Todos que esses funciona? custos são da escola que paga. No caso, a gente viajou agora, hospedagem, transporte, alimentação, foi a escola SESI, que é o nosso patrocinador. Mas imagina aí. Bom, Não, eu tô voltado. rindo aqui porque eu falei, velho, se os caras chegarem e falar, não, vamos tirar essa da regra e vamos botar dentro do regulamento dele. Não, Porque a não, escuderia para rodar, entendeu? Tem Não, que essa ter os daí, custos ali da No caso, equipe. eles entram como nosso patrocinador, né? Não, O nosso patrocinador master aí, digamos assim, é a escola. Além de patrocinar com esses Massa. custos de hospedagem e tudo, eles patrocinam com o local, né? Pra gente estudar. Mas olha a a visibilidade participar. que vocês estão dando pra escola, é sério. Eu não imaginei que ia ser tão divertido conversar com vocês, porque eu posso já falar de antemão. Primeira preparação de vocês pra estar conversando aqui. Você senta. Já vi gente muito mais velha que o vocês. Rodrigo, sentar ela aqui. passa um ano fazendo um pitch específico Não, Diego, ali. e Mas tal. você depois se prepara, Diego, pra fazer o pitch. Você sabe quando começa e quando acaba. E você sentar aqui na mesa de um podcast, você não sabe o que a gente vai te perguntar. Você não tá fazendo pitch pra gente, a gente tá perguntando o que a gente preparou pra perguntar. É realmente. Olha o orgulho que a escola deve sentir, porque vocês estão aqui porque vocês fizeram algo. Vocês não estão aqui porque a gente olhou um dia e falou: vamos trazer o pessoal que tem um nome bacana da Star Race. Não, vocês estão aqui porque vocês fazem algo realmente diferente e é dentro da nossa própria cidade. Vocês já foram pauta em outras coisas, em outras coisas da mídia, do jornalismo. E hoje a gente tá tendo um papo muito sincero. E assim, eu não tinha imaginado que ia ser tão divertido. Não, e tem uma outra coisa que, já que o Rodrigo entrou nesse ponto, gente, que assim, Escola SESI é uma parceira nossa, tal, da área de publicidade, mas não vieram pela, Não vieram. como é que fala? Pela janela não, viu? Ninguém pediu não pra eles. Eles vieram porque
foi interessante. Foi uma prospecção mesmo. Foi você, Júlia, que manteve contato com Rosa, que tá ali nos Foi bastidores? Levi. A gente tinha entrado em contato no ano passado, se eu não me engano. Mas Isso, eu como lembro. Foi, só que eu entrei em contato no ano Eu passado. acho que falou comigo nessa Foi, parte. só que realmente foi muito corrido, porque a gente falou também véspera de competição. Quer ter alguma coisa no Shopping Avenida, Isso, tal, foi. algo do tipo. Isso, um evento que a gente levou E se para as podia pessoas divulgar, conhecerem um pouco tal. A mais. gente pegou e falou, não, Divulgou. beleza. A gente faz esses eventos assim pra ter uma divulgação maior, né? Mas No vocês têm que entender, shopping ó, e sabe tal. o que é legal, pessoal? Vocês entenderem isso. Eu sou comunicador, então eu falo. Não existe nada no mundo. Pode ser o melhor produto do mundo. Se não tiver comunicação, as pessoas não vão saber. O mundo é muito grande. Muita coisa tá acontecendo. Então, se você não fizerem esse movimento de forma orgânica de chegar e falar, pô, eu vou tentar um papo com o pessoal do Ferapod, eu vou tentar fazer um movimento, eu vou tentar uma entrevista, vocês não vão conseguir. O processo é realmente mostrar o que vocês fazem. Porque eu volto a falar. Olha o orgulho que a Escola César deve sentir de vocês. E vocês mesmos devem sentir de vocês. Vocês Não. acabaram de falar que estão 17, 18 anos. Isso, tem 17 e 18. Vocês têm 17 e 18 anos. Vocês estão começando. Vocês estavam no tutorial até agora da vida. Literalmente. Vocês estavam no tutorial. Agora vocês estão entrando no modo de jogo de vida mesmo, que vocês vão começar. Sim. Só que o tutorial de algumas pessoas, como foi a minha, foi meio brando. Eu fiquei muito tempo brincando. Quando você vai pra vida real, você toma um choque. E tem gente adulta que não tem esse choque, não tomaram esse choque. Então é legal. Imagine o orgulho que a Escola César deve sentir de vocês de competição. Não, e assim, pra gente mesmo, como você falou, sentir orgulho. Eu, como eu falei, já tinha essa visão de entrar, participar da robótica e tudo mais. Mas quando a gente realmente tá lá dentro, é uma visão totalmente diferente de pessoas que estudam do nosso lado, que não tem essa visão de participar dessa competição e tudo mais. É uma oportunidade gigante que a escola dá pra gente. Porque todo mundo pode participar, né? Como eu falei, é uma seleção aberta pra todo mundo da escola. Mas é realmente quem tem um Já tem a pouco... peneira ali. Isso. Então, é uma Como tudo na vida, oportunidade né? que eles trazem. Eu mesma era muito fechada, muito tímida quando entrei na escola. Nem parece. Realmente, muito fechada, muito tímida. E aí, depois que eu fui meio que obrigada, né, a conversar com os patrocinadores, a ter que apresentar para os juízes, a ter que quebrar essa timidez, essa barreira, foi uma coisa muito importante para mim, muito grande, que me ajudou bastante. Então, essa competição, a escola, abre realmente muitas portas pra gente. Já recebi até proposta de trabalho dos patrocinadores. Então, é uma oportunidade muito grande que abre pra gente essa competição. Legal. E aí até perguntar pra vocês justamente o seguinte, né? Que é louco isso, porque vocês vão participar do projeto, se apaixonam pelo projeto e depois vocês têm que dar tchau para o projeto. Nossa. Como é esse Abandonar momento o filho. agora de saída de vocês? O que, é que vocês estão pensando? Essa transição Aí, de carreira. Eu vou falar pensando pro futuro, ó, que louco, né? De equipe de Fórmula 1 pra Exato. universitário. É que, na verdade, a gente é como se fosse os mestres desses novos que estão vindo agora, pra falar a verdade. Eles são nossos pimpolhos. Pra que a gente deixe tudo de maneira corretinha, certinha, pra que nada possa acontecer e eles possam pensar da gente posteriormente. Então, a gente ensina tudo que a gente aprendeu com os nossos anteriores, inclusive. É, na verdade, Uma Passada troca de de bastão. conhecimento. Isso. passar de bastão em bastão. Então a gente ensina tudo que a gente aprendeu, um pouco mais, porque todo ano acaba mudando, né, pra falar a verdade. E eles acabam, eles entendem o processo, e então eles vão e seguem o próprio rumo. Porque 2 anos atrás a Star Race não é como era agora. Ela Melhorou muito, né? sempre muda, exato. A Ainda mais ideia que é eu essa. desde a Fórmula 1. Agora eu quero fazer minha última pergunta, Diego. Não, e Júlia vai comentar sobre Não, essa transição pra falando onde você um pouco tá indo e tal. sobre essa transição, né? Além Uhum. da gente passar esse bastão, tem muitas coisas que a gente carrega com a gente, como você falou. Coisas de gestão que eu nem imaginava que eu ia saber, que eu ia estar fazendo agora, de empreendimento, que traz essa visão, né? Agora eu quero fazer faculdade de publicidade e propaganda, que foi totalmente por conta da robótica. Eu nem pensava o que é que eu ia fazer antes de participar disso. Eu não tinha ideia nenhuma. Você respondeu minha E- pergunta. Eu ia perguntar. E- Júlia, você vai pra área de comunicação. Mas ela começou falando que era apaixonada por robótica. É, Tá gravado mas ela aí. se encontrou. Mas é porque a vida é feita disso. Você não tem um ponto final até saber passar pelas etapas. Com Exato. certeza. Júlia, quando você sentou aqui, no primeiro momento, a gente não se conhecia, a gente acabou de conversar com o pessoal. Eu falei, você vai pra área de comunicação. Ela quer ser contemporânea minha e tal. Colega de profissão. Jair, me diga que tu vai pra uma área de engenharia. Bom, pra falar a verdade, quando eu entrei na competição, Ia eu perguntar se já era, viu, mas vamos lá. eu era designer gráfico. Aí, durante o processo, eu mudei pra engenheiro.
Aí depois eu comecei a gostar desse processo da engenharia e tal, então eu pretendo fazer inclinado. engenharia da computação. É porque, na verdade... Meu irmão é engenheiro da computação, A formado parte aqui no UF. o Rodrigo, você pode até falar aí, mas eu acho que no início ali começa mesmo com o design, né? De você pensar o protótipo do carro, Mas é porque a gente tem que ter muito o cuidado. desenho. Enfim. A gente tem que ter muito cuidado, Diego, porque assim, designer, o que é grande parte, que o pessoal acha que é fazer card para rede social e tal, a gente é uma coisa muito mais ampla. Você tem Sim. tudo que você mexe com estrutura, com desenho, é designer. Design interior. Arquiteto é um designer, pintor de quadro é um designer, tudo são design de embalagem, design não sei o que, todos são design. Mas quando você chega num momento desse, por exemplo, ser um designer de uma empresa, que você vai desenhar um carro, você tem que ir para a área de engenharia, porque você só faz cálculo. O design é baseado em cálculo. É como meu irmão é engenheiro. Uma vez eu estava numa discussão com ele. Eu sou da área de criação, eu sempre mexi com design. Meu irmão falou, teoricamente, todos os carros tinham que ser iguais. Porque eles seriam economicamente mais baratos de serem produzidos. A mente de um engenheiro. Só que eu falei, qual seria a graça de todo mundo andar num caixote preto? Igual. Ou como foi Ford lá no início, né? Todo mundo tem direito a um Ford T desde que seja preto. Exato. Todo mundo tem direito a um tipo. O design vem para dar vida. Então a questão é, ser design de produtos é bem legal, é divertido. Porque você dá vida. Uma embalagem, essa taça, legal, bonitinha e tal, mas e se eu quiser fazer algo diferente? Então é por causa disso que temos esse mundo que aí diverso. eu acredito, Rodrigo, para o leigo, a depender, vou me colocar O nesse afegão sentido, médio. que seria justamente isso. Não necessariamente o design ele vai conseguir dar funcionalidade ali Não. e permitir que aquilo seja utilizado. O que o engenheiro vai justamente fazer no desenho desse carro é falar, olha, tem tal aerodinâmica, é assim, assado, de 0 a 100 em tantos segundos, tal. Você E perde. às vezes só o design não tá preocupado com isso. O design vai fazer um carro que a roda vai Conceitual, soltar porque tal. o eixo não vai ter sido calculado para o que ele tá pensando. Então, é conceitual, na é verdade. que nem um engenheiro civil e um arquiteto. Inclusive, Senta Isso é numa trazer obra. essa união, né? Tem que ter Porque uma união. Jair, mesmo que ele já foi design, ele faz a construção do carro e ele faz depois o design do carro. Porque tem que trazer a nossa identidade Sim, visual, exato. tem que trazer os patrocinadores. Então ele já tem esse Isso é legal. pacote aí de Isso fazer. só tá agregando suas habilidades. Com certeza. isso, inclusive, é um dos critérios de avaliação dos juízes, a questão da inovação. Porque não adianta só lá trazer um carro, pronto, tá aí o carro. Tem que ter, tipo, a gente se baseou num carro, por exemplo, de agora, se baseou num carro da época de Fernando Alonso. Nós se baseamos num carro de Fernando Alonso, trazendo ali estéticas baseando naquele processo. Uma releitura, rapaz. Também tem muitos carros que a gente viu, por exemplo, nas nacionais passadas. Tiveram carros que se basearam num bico de um tucano. São várias dessas ideias que... Um bico de um tucano? Um bico de um tucano. E desempenhou bem? Nós não sabemos porque a gente não era da época, mas os nossos mentores, né, da época falaram que são ideias que os juízes gostam e são algo que agrega na criatividade do processo. Legal. Porque nessa parte de inovação não entra na parte necessariamente do desempenho. Você tem uma ideia, assim, pode ser que não tenha um bom desempenho, mas você ter essa ideia de pensar, pô, a gente pode fazer diferente. É isso que eles querem trazer pra gente, essa inovação. Ser ousado. Pois é, por exemplo, na regional agora, a gente teve uma ideia que foi criar um disparador de Arduino. A gente não tem um acesso ao disparador, porque como a gente falou, o disparador é o que faz esse disparo do carro. Tem equipes que têm um disparador, então eles conseguem treinar todo dia disparo. Só que a gente não tem esse disparador. Então, acaba tendo essa meio que diferença. De tempo. Isso, de tempo, por não ter esse treino. Então, a gente pensou, poxa, por que a gente não cria um nosso disparador pra gente não ficar, né, nessa Pra desvantagem, digamos assim. E aí a gente criou um disparador de Arduino. A gente ia criar só pra treinar, né? Eu criei ele só pra já ir treinar. Só que eu pensei, pô, é uma coisa legal que a gente pode levar pro pitch para as pessoas verem o desempenho delas. E aí eu levei pra regional, os juízes ficaram apaixonados por essa inovação e aí a gente ganhou nesse quesito de inovação pro pitch. Então são ideias que a gente acaba trazendo que agregam ao projeto. E que, na verdade, no futuro, isso poderia virar uma ideia de negócio. Olha, já que não tem isso ainda no mercado, eu vou ofertar Vender isso. para as Foi equipes exatamente no Brasil isso todo. que eles falaram. Exatamente isso que os juízes falaram. Agora, só para encerrar minha parte, esse bico de tucano, eu gostei tanto que se tivesse uma escuderia brasileira, Bico de tucano. tinha que ter um bico de tucano. Pior Ia que ser tem uma sensacional. equipe que o nome é Tucanos, né? É, tucanos. É, não, mas o bico do bico, tucano no caso dela. imagine, faz total sentido. Claro, tem que ver se a aerodinâmica permite que não tire vantagem, mas
Que legal, muito legal esse papo, Diego. Muito É. legal mesmo. Eu quero agradecer você, Júlia e Jair. Eu que tenho que agradecer. Não, a gente que Foi agradece. legal. Pô, vocês são bem novos, mas eu tô vendo uma dupla e provavelmente a equipe toda muito preparada. Foi sensacional esse papo com vocês. Eu me diverti pra caramba com vocês hoje. Eu não imaginei que eu ia Não, ficar deu até tão vontade, grilado. Deu até vontade também de falar, pô, na minha época, se tivesse, acho que eu iria Não, querer acho que assim, participar. se um dia vocês estiverem fazendo uma exposição na escola, convida a gente. Não, Oxe, com claro. certeza. A gente vai. Próximo janeiro, mais ou menos, a gente vai fazer um evento no Shopping Avenida de novo. A gente vai convidar Alô? vocês, por favor, pessoas de casa, pra irem dar uma visita na gente. Vocês vão Entender correr? um pouco do projeto. Vocês vão disparar? Correr não. A gente vai trazer o disparador Isso, de de Arduino. Arduino. que- Não dá pra disparar, não? Dá pra Dá, disparar, claro. mas não dá pra disparar o carro, porque Só não a o carro, corrida, a pista só tem, no caso, É. da corrida oficial. Ah. Tanto que isso, um dos desafios é a gente só ver o desempenho do carro na pista só na hora. Mas não pode Então, criar, não? A gente A sua? pode Da criar, escuderia. mas se tem vai uma ser certa... igual, só Deus vai saber. É, dá pra criar, mas fica muito diferente, digamos assim, também. Porque deve ser segredo também. Você não sabe qual é a pista. Você vê a pista na hora. Não, a pista é uma pista reta. A pista tem Dá regra, isso, é reta, dá pra criar. Agora é mais a questão do disparo com o cilindro de CO2. E também do carro, né, acabar não quebrando antes da hora. Então, É Vou porque fazer você uma começa. É engraçado isso, mas já pra fechar, você vai adicionando mais custos. Porque se você cria a sua pista, você vai querer treinar na sua pista. E pra quantos carros você vai você esbagaçar? vai ter que ter N cilindros. O engenheiro vai falar logo, ó, financeiro, dá teus pulos, porque eu quero X cilindros aqui pra fazer meus treinos diários, ou quinzenais, ou mensais e tal. Vou querer mais carros também. E aí, velho, vira. Você vai melhorar lá na ponta? Muito provavelmente. Mas a que custo, entendeu? pois é. Então, por Esse isso que os processo testes aí. são só pelo computador também. É um das etapas, né? Já aí só pode fazer os testes por computador Sim. e torcer pra que os testes ali batam com a realidade. O simulador, Rodrigo, de drone. Ó, o simulador de drone. é, Ó. eu vou falar isso. A gente pilotou um tempo no simulador. Quando você bota o drone no ar, na Vera, ou é outra coisa. o vento. N a fatores, temperatura, N N fatores, fatores. interferência, N fatores. é tanta coisa, mas é. É os pássaros. E assim, gente, pra fechar, qual o recado de vocês pra quem é jovem como vocês e que tá estudando e que porventura pode participar, mas que não tem esse contato ainda, não tem esse conhecimento sobre? Qual a mensagem que vocês deixam pra eles? E assim a gente encerra aqui. Assim, eu digo pra se arriscar, né? Pra quem tá na escola, seja na escola SESI ou em qualquer escola, se arriscar, se jogar em todos os projetos. Tem coisas que a gente pensa, pô, líder de sala, rádio da escola, mas que isso traz uma bagagem gigante pra vocês, que não é só mais trabalho, na visão de alguns. É um trabalho que você vai colher muitos frutos positivos. Então, se arrisquem, se joguem, participem de tudo que vocês puderem, que vai trazer muitas coisas boas pra vocês e vai ser muito positivo. Jair? Pode até não parecer de primeiro momento como você olha, rádio da escola, isso aqui vai acabar atrapalhando meus estudos, a prova, mas isso vai ser coisa que vai além das provas, além do que você vê na escola. É a vida real. É a vida real, exatamente. Até porque a prova vai acabar, mas o que você aprende nessas competições, nesses momentos extracurriculares vai ser pra vida toda. Porque o que você estuda ali na escola, muitas pessoas aprendem só pra passar de ano. Essa é uma frase Pois é. minha. Não estude pra prova pra passar de ano. Estude para a vida. Exato. Porque em Com algum certeza. momento você vai entender por que você tá fazendo isso. Com essa frase filosófica, eu encerro. Rodrigo Coach agora. Com o Rodrigo Coach a gente vai encerrar esse papo. Exatamente, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o pessoal. Quer falar? Eu Volta, queria- que você quer falar. Rapidinho, eu queria só falar pra agradecer os patrocinadores que a gente tem, Bivolt, Equipe K, Rios Network, todos os patrocinadores que ajudam a gente a concluir isso e a convidar pra você que tem alguma empresa, tem algum interesse em patrocinar a escuderia, queira entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram, mandar mensagem pra gente, que vai ser super positivo e creio que vocês vão gostar, né, de estar ali participando de um evento, de uma competição de Fórmula 1. Então, obrigada, era esse o recado que eu queria. Já deixa as redes sociais, quem quiser encontrar vocês, Pronto, por favor, já como é o coloca lá. Instagram da... Star_racing.br. Não, é Está underline Racing BR, sem ponto. Então É sem tudo ponto. junto, Sem sem ponto. ponto. Está underline Racing BR. Pode seguir a gente. A gente tem o TikTok também, está underline Racing BR do mesmo jeito. Então, por favor, deem uma olhada. Sei que vocês vão gostar muito da Não dá pra competição, botar uns assim como vídeos a antigos gente. no TikTok, não? A gente vai colocar. Pronto. A gente vai Coloca, postar coloca. a gente vai postar um pouco sobre as corridas. É. E o próximo evento é em janeiro de 2025.
Ok? Se liga aí nas redes sociais. Esse Tchau, foi tchau, o nosso pessoal. bate-papo de hoje sobre a Star Race Fórmula 1 nas escolas. Valeu! A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae pra ampliar seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.